pelo Guarani. Conte para mim o que foram esses discursos dos presidentes do Palmeiras, do São Paulo e do Flamengo em prol do fair play financeiro. Que maravilha! E também do Botafogo, digamos assim, fazendo um contraponto, né? Mas vamos lá. O encontro da CBF teve um encontro que chamava Sustentabilidade Financeira e Competitividade dos Clubes. E tinha a Leila Pereira, o Rodolfo Landim, do Flamengo, e o Júlio Casares. Aí você já imagina o que vinha, já estava armado, digamos assim, o cenário. Começa com a Leila faz uma crítica muito, aqui ela vem repetindo o que ela vem falando, muito pesada com quem não cumpre seus compromissos. Mais uma vez, parecia um recado claro para o Corinthians, né, falando que ela considera injusto que quem não paga suas contas compita com ela, que cumpre todos os seus compromissos. Claro. E esse foi todo o tom dela, e que ela entende que para isso, você precisa ter um fair play para resolver essa situação e não ser mais possível que um clube tenha essa possibilidade de ficar se financiando, contratando e sem pagar. Depois entrou o Júlio Casares, que também fez um discurso pró-fair play financeiro, admitindo que ele vai ter um déficit grande no fim do ano, no São Paulo, mas que para os próximos anos ele está com esse projeto, né, do pagamento de dívidas via FIDI, que é o fundo do São Paulo, e dizendo, e aí ele deu uma alfinetada, que se a Leila deu no Corinthians, o Júlio deu no Botafogo. Porque ele vira e fala assim, tem clube aí que gastou o dobro do que ganhou e está me devendo o jogador. E o Botafogo tem uma questão com o São Paulo. São Paulo cobra um dinheiro pelo Tietê, e o Botafogo tem uma argumentação de que a dívida não é bem assim. Tem uma discussão ali em relação a essa dívida, mas a referência não me parece mais clara, porque justamente o Botafogo botou 600 milhões e a receita dele é algo como 400 anual. Pareceu um recado claro. E o Landim, que fez uma apresentação sobre as finanças do Flamengo, uma coisa... Mas no final, porque ele veio falando muito, no final ele virou e falou assim, e eu concordo com tudo que eles dois vêm falando, eu nem vou falar mais, porque sou sempre eu que dou a cara a tapa, já aparecia um monte de jornal falando, depois me cobram. Mas eu concordo tudo com a Leila e o Júlio falaram aqui. E os três demonstraram assim, tem que ter essa discussão dentro da CBF. Quem estava fazendo a mediação é o novo diretor executivo da CBF, que chama Helder Cunha, e ele falou, precisamos de uma regulação. Ele não foi exatamente incisivo nisso, mas falou, precisamos olhar isso, precisamos ter uma regulação. Ficou essa coisa no ar de que esses clubes vão pressionar. Essa é uma pauta que vem crescendo cada vez mais e com alfinetadas aí dos dois para o Botafogo e o Corinthians. Um pouco antes, o Tairo Arruda participou de outro painel, o Tairo Arruda, CEO do Botafogo, que era sobre SAF, e aí ele falou sobre SAF, ele falou assim, eu não sei se eu posso falar, mas eu vou aproveitar e falar também sobre sustentabilidade, porque o Botafogo vem sendo muito criticado, e aí ele deu uma resposta para o Landim, ele falou claramente, é uma resposta para o Landim, falando de uma forma muito educada, para o meu amigo Landim, porque ele diz que o Botafogo não pode gastar 600 milhões, porque a receita dele é 400 milhões, e aí ele deu um exemplo de um apartamento financiado. Olha, você financia um apartamento, mas a sua renda não é suficiente para pagar, mas você vai pagando parceladamente até que a sua receita vai aumentando e você vai pagando parceladamente dentro do que você pode pagar. Sinceramente, a comparação, com todo respeito ao Tairo, não faz o menor sentido. Mas assim, comparar um financiamento de apartamento, com você pagar, investir mais do que o dobro da sua renda. Ele comparou assim, você tem uma renda de 20 mil, mas compra um apartamento que custa 400 mil e aí você vai pagar só 4 mil por mês. Só se for aquele apartamento do Neymar, lá na eu tenho que fazer um intervalo aqui na televisão e voltamos em 2 minutos para a TV, ficamos no YouTube, e enquanto ficamos no YouTube, eu leio alguns comentários. Embora o bom tema... Estou vendo um aqui, A Bela me escreve o seguinte, Juca, me chamo Bela, estou cursando jornalismo e você foi tema de uma das minhas aulas na classe de laboratório de projetos editoriais. Estudamos revista e os principais jornalistas esportivos.
Ô, Bela, eu não sei se eu fico comovido, te agradeço, mas eu fico muito dividido, entendeu? Porque quando você fala assim, que eu fui objeto de estudo, eu fico me sentindo um dinossauro. Quem tem que ser objeto de estudo é o Zé Trajano, que é o nosso decano, entendeu? Que é o cara Olha assim, só. fica, É, entendeu? ele Né? quis se livrar da peixa de relíquia que aí jogou para cima de você. Olha Tá só, vendo? Zé Trajano. Que Não coisa, é hein? isso? Tem que estudar. O que mais me deixa assim É, que é uma coisa muito estranha, que quando eu entrei no Jornal do Brasil em 1963, 66, 63, eu era o mais novo, com 16 anos. Hoje eu sou o mais velho, é um negócio de louco. É uma trajetória muito longa, 62 anos. pois Realmente é, eu sou um mas, dromedário. mas tudo que eu quero na minha vida, Zé, eu que estou chegando aos 60, é chegar aos 78 como você, na forma que você está. Esse que é o problema. Aliás, Entendeu? nós vamos falar de um personagem daqui a pouco que me entristeceu muito a leitura. Eu li um trecho do livro e fiquei muito comovido. Daqui a pouco a gente vai falar dele. Um grande jornal, falando em grandes jornalistas desse país, vamos falar de um livro, da biografia dele, muito bem escrita. Na hora da cultura, na hora da leitura, a gente vai falar. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voltamos para a TV, voltamos e continuamos no YouTube e vamos exatamente agora falar de cultura. Veja só, lembra-se você que na semana passada eu fiz referência a um nosso telespectador que me pedia meu e-mail, porque queria me mandar o livro. Eu falei para ele me mandar o e-mail, ele me mandou o e-mail dele e me mandou o livro. O livro que se chama Um Lugar Chamado Pambenil. Moacir Vale Júnior é o nome do autor. É um especialista em tecnologia,